Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite. Graça e paz da parte de Deus seja com todos. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe também aqueles que estão nos acompanhando através do nosso canal do YouTube. Aqueles também que estão nos acompanhando através da nossa rádio IPB Petrolândia. As mãos poderosas do nosso Deus estejam sobre a vida de todos. Amém? Amados, motivo de muita alegria, uma vez mais, estar reunidos aqui para prestarmos um culto ao nosso Deus. Já assim, falamos com o nosso Deus através dos louvores, dos hinos, canções, orações, mas agora é o momento que o Senhor fala aos nossos corações, amém? Então você que pode, você que trouxe a tua Bíblia, abra comigo no livro de Salmos, Salmo 85, o verso é o de número 1 ao verso 13. Não gosto de salmos nem um pouquinho, né, meus irmãos? Salmo 85, verso é o de número 1 ao 13. Quem for encontrando e puder assim se colocar de pé, em reverência ao nosso Deus, estarei fazendo a leitura, os irmãos assim acompanhando. Salmo 85, verso de número 1 ao 13. Todos encontraram? Lerei a palavra do Senhor. Favoreceste, Senhor, a tua terra. Restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade de teu povo. Encobriste os seus pecados. Em outras traduções, encobriste todos os seus pecados. A tua indignação reprimiste-a toda. Do furor da tua ira te desviaste. Estabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ele transforma em caminho. Amém? Vamos aqui fazer uma breve oração. Quando os irmãos se assentarem, que permaneça com a Bíblia aberta. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor nos concede neste santo lugar. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui presentes na congregação, Senhor, dos santos, ó Pai, para assim prestarmos um culto, Senhor, solene, um culto agradável, um culto, ó Pai, que venha, Deus, alcançar, ó Pai, os teus ouvidos e que o Senhor possa, ó Pai, nos responder, ó Pai, conforme a tua vontade e o teu querer. Meu Deus, te pedimos que o teu Espírito Santo traga iluminação, ó Pai, à nossa mente, para compreender o que o Senhor tem, ó Pai, a nos revelar através da tua palavra. E diminua eu para que tu cresça, ó Senhor, e fala, Pai, uma vez conosco, ó Pai, assim como o Senhor tem falado, ó Deus, de geração em geração. Assim te louvamos e te agradecemos, e o povo de Deus pode se assentar em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, ao receber o convite para estar trazendo a palavra de Deus, estava eu caminhando dentro ali do shopping Partage, quando a nossa irmã Soraya entrou em contato, esposa do presbítero Nabuco, e me pediu para trazer assim a palavra. Esse tempo passou, agora no momento do culto, desci lá embaixo para tomar uma água, para aquecer assim a voz, né, pastor Cleudilon, e um amigo me falou, o Wendel, dizendo, e aí, já está tremendo?
Eu falei, olha, tremendo eu não estou não, mas eu estou sentindo o peso de uma grande responsabilidade. Meus irmãos, sobre isso, o que a gente já consegue aprender ou tirar como forma de aplicação? Isso mostra que o avivamento não tem data marcada, que o avivamento não tem momento para ocorrer, para acontecer, e que muito menos o avivamento vem pela vida do pregador. Entenda, nós somos canais, nós somos vaso na mão do nosso Deus, mas o avivamento, ele é uma operação completa, totalmente genuína da pessoa de Cristo Jesus. Então não é o Natanael, não é o pastor Elias, não é a igreja que promove o avivamento, mas o avivamento, ele é promovido pelo Espírito Santo de Deus. E pensando a respeito disso, Deus me trouxe um tema da mensagem que quer dizer: pede-se o perdão de Deus. O tema da mensagem de hoje, pede-se o perdão de Deus. Quando vamos observar a respeito da palavra avivamento, as irmãs aqui já mencionou, mas eu quero falar mais um pouquinho. Avivamento é o ato ou efeito de avivar. No contexto religioso, é justamente o momento em que o Espírito Santo de Deus toca na vida da pessoa. E quando o Espírito toca sobre a vida do homem, sobre a vida de uma mulher, acontece que atos e efeitos vêm sobre a vida deste homem ou desta mulher. Quando o Espírito Santo de Deus toca a nossa vida, ele traz consigo os atos. E estes atos vão causar em nós grandes efeitos. E qual é o maior efeito de um verdadeiro avivamento bíblico e genuíno? É de trazer convencimento ao homem do seu pecado. João capítulo 16, versos 7 ao 11, vai mostrar que o Espírito Santo de Deus veio para trazer ao homem o conhecimento, a libertação do pecado, convencer o homem do pecado. O que é o pecado? Pecado é a transgressão, inconformidade com a lei do Senhor. E Paulo vai dizer que todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. Mas glória a Deus nas alturas, que enviou o teu Filho amado e o teu Santo Espírito Santo de Deus para soprar em nossos corações que estavam mortos em pecados e em delitos e nos trouxe a vida. Então o ato do Espírito Santo é trazer, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que é a justiça? Nós podemos pensar um pouquinho a respeito de Jó, quando Deus vai dar testemunho a Satanás sobre a vida de Jó, dizendo que Jó era o quê? Era um homem reto, era um homem íntegro. E uma palavra que me chama a atenção é que ele era um homem justo. O que é justiça? Ou o que é ser justo? É andar em conformidade com a lei de Deus. Então, se eu sou alguém injusto, eu ando contra a lei do Senhor. Agora, se eu sou alguém justo, mediante o poder de Deus, eu procuro ser o quê? Um homem que anda de acordo com a justiça, a conformidade da palavra de Deus. Mas vamos lá. Se o homem ele é um pecador, como diz o pastor Elias, miserável pecador, e somos, infelizmente. E não procuramos estar diante do mundo, diante do nosso Senhor, diante dos nossos familiares, andando em conformidade com a lei. Essa justiça vai trazer algo sobre a vida do homem. E o que a justiça de Deus traz? Traz a ira vindoura sobre as nossas vidas. Se o Espírito Santo de Deus não convence o homem do seu pecado, a justiça apresentará a este pecador a ira do Senhor. Então aqui nós já conseguimos aprender um pouquinho a respeito de pedir perdão a Deus. E o Senhor Jesus vai dizer que nós temos que o quê? Procurar amar o nosso Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e o nosso próximo como a nós mesmos. Não haverá avivamento bíblico e genuíno se estivermos contra os nossos irmãos na fé. Pesado?
mas para que o avivamento venha sobre o meu coração, sobre o nosso coração, sobre essa nação, primeiramente nós como igreja temos que andar em unidade uns para com os outros. Entrando nos Salmos, favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados, ou encobriste todos os seus pecados. Este salmo vai nos apresentar a respeito do tempo, o tempo do homem, que é passado, presente e futuro. Já no início aqui desta oração, deste louvor, deste salmo, que os filhos de Corá apresentaram-se diante do Senhor, nós vamos ver que eles estão falando de algo lá no passado, que o Senhor Deus fez com mãos poderosas sobre o povo. O salmista começa dizendo: favoreceste, Senhor, a tua terra. Quando vamos estudar o Antigo Testamento, nós vamos compreender que toda vez que Deus queria trazer uma aliança sobre o povo, o Senhor lhes entregava uma terra. Aqui o salmista está dizendo: Senhor, foi o Senhor que favoreceu a terra para os nossos antepassados. Foi o Senhor que apresentou a aliança para os nossos antepassados. O salmista aqui, ele está voltando ao passado, trazendo assim recordações daquilo que Deus fez no povo passado. Muitas das vezes, meus irmãos, nós nos encontramos na situação da oração deste salmista, dizendo: Senhor, grandes coisas fez o Senhor no passado. Senhor, grandes coisas o Senhor fez no meio da minha família há anos atrás. Quem nunca aqui foi pego fazendo esse tipo de oração, relembrando daquilo que o Senhor fez no passado? O salmista traz em memória que o Senhor Deus fez uma aliança com o povo no passado. Só é possível ser avivado de fato se Deus ter uma aliança conosco. E esta aliança, meus irmãos, aqui entra soberania e responsabilidade. Cabe a nós, pelo poder divino do Espírito Santo, mantermos a nossa responsabilidade de conter com que esta aliança permaneça sobre nós, sobre o povo de Deus. Perdoaste, restauraste a prosperidade de Jacó. Quem foi Jacó? Abraão, Isaque e Jacó. Foram os grandes patriarcas do passado. Deus fez aliança com Abraão, entregou a terra e abençoou uma geração. Deus fez aliança com Isaque, entregou a terra e também derramou o que? Bênção sobre a geração. Agora o salmista está falando: Senhor, restauraste a prosperidade de Jacó. O salmista tinha muito bem entendimento que o Senhor entregou a terra a Jacó, que o Senhor fez a aliança com Jacó. Mas o Senhor também trouxe restauração sobre Jacó e sua prosperidade. Aqui eu não falo prosperidade em poder monetário, dinheiro, não. Eu falo a prosperidade de se alegrar na salvação do nosso Senhor. O Senhor restaurou isso sobre a vida do povo e o salmista está recordando. Meus irmãos, isso não é diferente dos nossos dias. Eu tenho certeza que muitos aqui vieram a este culto, eu também vim. Senhor, grandes avivamentos o Senhor fez no passado, Senhor. Grandes coisas o Senhor fez no passado e eu vim orando e pedindo: Senhor, não deixa que hoje seja diferente. E aí a gente vai recordando, né? Os pastores que já passaram, presbíteros, grupos de louvores, e quantos avivamentos vieram através da vida destes homens por intermédio somente de Cristo Jesus. Encobriste, perdoastes a iniquidade do teu povo, encobriste todos os seus pecados. Meus irmãos, olha a oração deste salmista. O Senhor favoreceu a terra, a aliança. O Senhor restaurou a prosperidade de Jacó, mas Jacó ele tinha um povo. A geração de Jacó. Meus irmãos, o Senhor tem uma aliança conosco.
O Senhor, Ele está sempre presente para restaurar a prosperidade sobre as nossas vidas, a prosperidade da salvação. E essa prosperidade, essa bênção, não está unicamente em uma pessoa, mas está sobre uma pessoa que vai alastrando para todo um povo. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo exclusivo e eleito do nosso Deus. A tua indignação reprimiste-a toda, e do furor da tua ira te desviaste. Observa que o salmista, ele compreendia que o povo do passado pediu para o Senhor que o perdoasse. Meus irmãos, sabe quando o avivamento vem? Genuinamente falando, quando pedimos ao Senhor nosso Deus perdão pelos nossos pecados. Quando pedimos ao Senhor para que venha perdoar as nossas transgressões. Por que a ira de Deus se desviou do povo? Porque Deus tinha somente uma aliança? Não era somente isso. Mas porque o povo entendeu o pecado que estava vivendo. E o povo que pecava era o povo de Israel. Meu Deus, e não é diferente de mim e de você não. De você que nos escuta. O povo era idólatra. E por muitas vezes o Senhor levantou nações. Juízes vai nos mostrar isso, 7 nações se levantando para corrigir o povo de Deus por causa da idolatria. O avivamento não vem se somos idólatras pelo nosso carro, idólatras pela nossa casa, idólatra muitas das vezes pelo nosso filho, pela nossa esposa, pelo nosso marido, idólatra pela nossa família, pelo poder aquisitivo. O avivamento bíblico e genuíno, ele não virá se a idolatria permanecer em meio ao povo. Avivamento não vem de um pastor, avivamento não vem de um reverendo, avivamento não vem da minha e da sua teologia, avivamento vem exclusivamente quando pedimos ao Senhor, perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados. E aí sim, o avivamento vem sobre a minha, a sua vida e sobre a vida da igreja. Aí a ira do Senhor se desvia, pastor Elias. Maravilha, meus irmãos. O que é a ira do Senhor? Podemos sair das mãos de qualquer um, né, Sandro? Conseguimos até escapar. Mas me apresente alguém que conseguiu escapar das mãos poderosas do nosso Deus. De um Deus irado com seu povo. Pastor Elias ministrou aqui hoje de manhã. Todos os dias Deus está irado com o seu povo. Mas glória a Deus, que o Senhor nos perdoa pelas nossas iniquidades. Ele continua dizendo, restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação. E retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura, não tornará a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Meus irmãos, agora o salmista, ele sai do campo do passado e ele agora apresenta o tempo presente, o campo presente. Qual o campo que nós estamos vivendo aqui neste momento? O louvor já passou. Agora estamos o quê? Ouvindo a palavra de Deus, mas os nossos corações têm que estar da seguinte maneira: restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação e retira de sobre nós a tua ira. Meus irmãos, aqui o salmista agora está dizendo, assim como o povo, Senhor, lá no passado pecou, falhou, foram idólatras, e o Senhor os perdoou, Pai, a diferença agora entre nós no presente não há. Não há nenhuma diferença entre nós aqui hoje, meus irmãos, do povo passado. Temos que pedir a todo momento, Senhor, restabelece-nos, ó Pai. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação. Retira de sobre nós a tua ira. Essa deve ser as nossas orações agora, no presente. Senhor, nos perdoa. Quantos aqui não saíram com raiva? Da esposa, não sei. Do marido,
dos filhos, do pai, do chefe, que vai ter que chegar cedo amanhã, alguma coisa, alguma situação. Meus irmãos, temos que pedir ao Senhor: Senhor, nos perdoa, Pai, porque somos pecadores, somos mentirosos, somos homens e mulheres que pecamos com os nossos olhos, adulteramos com o nosso coração, mentimos com os nossos lábios, desviamos os nossos pés para o pecado, maquinamos algo maldito em nossas mentes, trabalhamos com as mãos para poder fazer aquilo que está em conformidade com a tua palavra. Meus irmãos, o perdão tem que ser pedido a toda hora, a todo momento. A todo momento. O salmista está falando: Senhor, olha o clamor deste salmista. O povo não estava indo bem. Sabe por quê? O Salmo 85 e o Salmo 126 é o salmo pós-exílico. É possível entender isso aqui porque não tem a presença de um sacerdote, um líder e nem do templo. O povo tinha acabado de sair, meus irmãos, do cativeiro. Estavam começando a reconstrução do templo, mas estava indo devagar, a obra estava indo de forma muito lenta. E o salmista, como sendo um homem fervoroso em oração, ele clama para consigo próprio e o povo de Deus. Meus irmãos, que possamos fazer como muitos estão fazendo aqui, eu tenho observado isso. Nem que venha 2 ou 3, mas venha. Que possamos unir a nossa fé, que possamos fazer uma só oração para que o Senhor perdoe o pecado do povo, o nosso pecado, e assim traga o verdadeiro avivamento sobre a nossa vida. O salmista está dizendo: Senhor, retira de nós a sua ira. A obra está lenta. A vontade de trabalhar está pequena. A graça de viver, Senhor, a tua vontade está quase que indo embora. Que salmista é esse, hein? Pedir para que o Senhor estabelecesse a salvação e retirasse a sua ira do povo. Estarás para sempre irado contra nós? Observe que agora o salmista está falando de um público. Mas olha a preocupação do salmista. Assim temos que ser eu e você, meus irmãos. Não nos preocupar somente com o público que está aqui agora presente, mas nos preocupar com a geração futura. Estarás para sempre irado contra nós, verso 5. Prolongarás a tua ira por todas as gerações, meus irmãos. Que tempos difíceis estamos vivendo. Que tempos trabalhosos estamos vivendo. A falta de amor, a falta de cuidado, a falta de um bom diálogo, a falta de preocupação com a nossa juventude, meus irmãos. Ó Senhor Deus, estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Avivamento bíblico e genuíno, meus irmãos, não é aquele que vem somente no momento. De forma bem bíblica, avivamento é aquele que vem sobre o povo, mas ele vai se prolongando de geração em geração. E que bom que nós temos alguns irmãos assembleianos aqui, sabe do que eu estou falando? Do avivamento bíblico e genuíno, que traz transformação de vida. Mentiroso e hipócrita é aquele que fala: eu sou avivado, eu sou avivada. Mas mente que só Jesus. Eu sou avivado, eu sou avivada. Mas vive uma vida totalmente contra o padrão de Cristo. Eu sou avivado. Meus irmãos, eu estava comentando, eu não sei se foi com o Cleudilon, com o pastor, ou se foi na reunião de oração na sexta-feira. Dizer que é avivado, dizer que é cheio do Senhor Jesus Cristo, mas não pega a Bíblia para ler e nem faz um devocional em oração, meus irmãos, me perdoe. Não estou culpando você. A palavra ela vem aqui de impacto sobre a minha vida. Que possamos voltar aos nossos devocionais. Que possamos voltar à prática das nossas orações. Você que é jovem, um alerta para você. Procure orar. Porque amanhã, quando você se casar, homem, moça, rapaz, melhor dizendo, você já não vai orar sozinho e sozinha. Você vai ter um companheiro para orar com você. A oração, ela não tem que parar só no momento: nossa, eu estou aqui em namoro, já estou quase casando. Tem oração. Aí depois que casa, acaba a oração. Não, meus irmãos, a oração, ela é contínua. Você tem que fazer oração no teu namoro, é oração no teu noivado, é oração no teu casamento, e permanecer em oração para as gerações futuras mamães que virá. Isso sim é um avivamento bíblico e genuíno.
Esses dias eu falei com a minha esposa, toda terça-feira agora nós vamos estudar a palavra. Todo mundo já conhece o Jonathan, né, pastor? Quietinho. Mas nem que seja um pouquinho. Mas que ele vai participar do devocional, ele vai. Porque primeiro o avivamento não começa aqui na igreja. Começa homens casados e futuros homens. Avivamento começa dentro do nosso lar. Vamos lá, pega os cânticos dos degraus. Quando o público saía de sua casa, de seu lar, para adorar no templo, eles iam salmodiando ao Senhor. E quando chegava no templo, a glória do Senhor já descia. Então nós não temos que escorar no grupo de louvor, nas irmãs que fazem o coral, não. Nós já temos que sair dos nossos lares adorando ao nosso Deus. Começar a nossa semana adorando o nosso Deus, buscando o nosso Deus e apresentando o nosso Deus para os nossos familiares. Só assim haverá um verdadeiro avivamento. Aí o salmista continua: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. Olha para você ver, meus irmãos. Avivamento bíblico e genuíno traz alegria sobre o coração do povo. O povo, o público alegre e feliz, avivado de fato, é um público vivificado pelo Senhor. Olha a preocupação do salmista. Aqui está o cerne deste salmo. Porventura, não tornarás a vivificar-nos como o Senhor tinha feito no passado, para que em ti se regozije, se alegre o teu povo. Meus irmãos, assim tem que ser a nossa oração. Ó Senhor, vivifica-nos, assim como o Senhor nos vivificou no passado, para que haja a alegria do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Sabe o que o salmista está pedindo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia. Sabe o que significa misericórdia no latim? Misericardis. Misere vem de miserável. Cardes vem de cardíaco. Em outras palavras, é o salmista pedindo: Senhor, que o Senhor coloca os miseráveis, nós miseráveis, dentro do teu coração. Todas as manhãs, toda tarde, toda noite, todo momento, meus irmãos, nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, mostra-nos a tua misericórdia. Oh, meus irmãos, se não fosse a misericórdia do Senhor, já estaríamos consumidos. Hoje pela manhã o pastor falou algo tão duro. Eu olhei para minha esposa e falei assim: amor, se não fosse a misericórdia do pastor, ou melhor, do pastor não, né? Se não fosse a misericórdia do nosso Deus e o pastor ministrando, meus irmãos, nós já estaríamos queimando no inferno. Jesus vai ilustrar a respeito do inferno, e todo mundo já conhece a passagem do rico e do Lázaro, a ponto do rico falar: deixa com que este venha para o lado de cá e somente derrame uma gotinha de água, uma gota na minha língua. Meus irmãos, a realidade não mudou. Céu e inferno existe. Pecado manda para o inferno, mas somente quem pode nos trazer o perdão é o nosso Deus. E quando o Senhor, o nosso Deus, Ele traz o perdão, Ele traz vivificação, e essa vivificação faz com que nós sejamos um público alegre no nosso Senhor. Caminhando para o final, porque o relógio não é cristão, ele diz assim: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. A salvação aqui, meus irmãos, não é a salvação da alma. Exegeticamente falando, a salvação aqui é para o momento que o povo estava vivendo. E nós podemos pedir isso: Senhor, vivifica-nos, ó Pai, derrama sobre nós a tua misericórdia e concede-nos, ó Pai, a tua salvação neste momento difícil, neste momento trabalhoso. Agora o salmista, ele sai do presente e ele vai para o futuro. Essa vai ser a aplicação brutal. Vou usar dessa palavra. Pastor Jeremias Pereira diz: para mim a sua vida. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Como é que o Senhor fala conosco? O Senhor fala de várias maneiras. A Confissão de Fé de Westminster vai dizer que o Senhor tem duas formas de falar com o seu povo: através da sua criação, algo comum e natural, e através da sua revelação divina especial.
Porém, a natural, ela serve o quê? Para a condenação. Mas para a salvação, a única é a sua revelação especial, que é a sua palavra. Como que o Senhor falará conosco? O verdadeiro avivamento, meus irmãos, vem quando a gente para, desliga o celular e procura escutar a voz de Deus. E como que o Senhor fala conosco? Como escutar a voz de Deus? Quando lemos a palavra do nosso Deus. Não existe e não existirá jamais avivamento aonde não seja embasado na palavra do nosso Deus. E aqui eu falo de todas as esferas das igrejas. Todas as igrejas. Não terá avivamento se o povo não se voltar para a palavra do nosso Senhor. Mas o salmista ele aqui nos traz um ensinamento. Escutarei o que o Senhor disser, o que Deus, o Senhor, disser. Pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. O salmista sabia muito bem quem que era o Deus que fez grandes coisas no passado. Eu tenho certeza que nós temos um pouco do conhecimento do que Deus já fez no passado. E meus irmãos, quando Deus decide falar conosco através e por intermédio unicamente da sua palavra, o Senhor ele pode trazer exortação e admoestação. O que é exortação? Trazer alegria, um empurrãozinho. E o que é admoestação? Trazer correção. Ou ele pode fazer vice-versa. Mas aqui o Senhor e o salmista tinham a sabedoria de que o Senhor falaria de paz para o povo presente. Mas também que os santos não caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa causa. Como eu disse, o contexto do verso 9 é igual ao do verso 7. Salvação para um momento. Meus irmãos, o verdadeiro avivamento, ele traz salvação para as nossas vidas. Não tem paz melhor do que isso? O avivamento bíblico e genuíno, quando o Senhor fala por intermédio da tua palavra, traz paz para as nossas almas perturbadas. Quando o Senhor fala à tua igreja, ele traz calmaria sobre os nossos corações perturbados. Meus irmãos, mas que possamos não cair em insensatez. Pois próxima está a salvação do momento, para que a glória assista em nossa terra. Verso 10 e 13, para assim finalizar a exposição. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, do céu a justiça baixa o seu olhar. Meus irmãos, esses dois versos vão mostrar as características do reino de Deus. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Olha as características do reino. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ser alegre até nos momentos difíceis da nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo é ser alegre na contramão ao qual nós andamos deste mundo. Ser cheio do Espírito Santo, ter as características do reino em nossas vidas, é viver em paz para com o Senhor. E essa paz vem unicamente do nosso. É estar em alegria e em conformidade com a sua palavra. Isso aqui, meus irmãos, é o salmista apresentando isso. E eu creio que nós vamos, em breve, receber resposta de oração. Quando colocarmos os nossos joelhos ao chão, pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas falhas, aí sim o Senhor falará de paz. E derramará sobre nós a sua palavra, a sua promessa, contida no verso 10 e no verso. Também o Senhor dará o que é bom. Meus irmãos, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Alguém aqui já recebeu algo ruim da parte de Deus?
até aquilo que a gente imagina, né, Claudilon, ser ruim, até a perda de alguém que a gente tanto ama, quando a gente vai observar, o Senhor ele tem a forma de trabalhar, e nós vamos ver que foi por intermédio de sua vontade. A vontade do Senhor ela é boa, meus irmãos. Do mundo não é, não. Jovens, a vontade do nosso Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. O mundo só tem a nos enganar. Mulheres casadas, homens casados, vovô, vovó, a vontade do Senhor, meus irmãos que nos acompanham, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E a nossa terra produzirá o seu fruto. Olha o avivamento aqui. O verdadeiro avivado, meus irmãos. E aqui eu vou um pouquinho, pode, pastor, sobre a questão de uma vez salvo para sempre salvo. Eu creio que uma vez salvo para sempre salvo são aqueles que procuram dar frutos no Senhor. Que a Bíblia vai dizer que a árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. O verdadeiro salvo, ele produz frutos. E a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, o que? A conformidade irá à nossa frente, preparando o que? Através das pegadas, transformando através de suas pegadas o nosso caminho. É através da palavra, unicamente através da palavra, somente através de Cristo, unicamente em Cristo, meus irmãos, que receberemos o avivamento genuíno e pleno quando pedimos perdão dos nossos pecados e a justiça do Senhor, a conformidade para com a sua palavra, irá adiante e através dos passos, preparando os caminhos para que eu, para que você e para que a nossa geração possa passar. Isso sim é ser verdadeiramente avivado pela palavra do Senhor. Coloque sobre os teus. Creio que daqui a pouco o conselho já vai chamar lá embaixo. Passou um pouquinho do horário, acredito eu. Mas, meus irmãos, que possamos pedir perdão ao Senhor. Que possamos pedir para que o Senhor derrame o seu perdão sobre nós. Antes de um avivamento, primeiro tem que ter conserto diante do nosso Deus. Feche os teus olhos. Por alguns segundos apenas, fale com o Senhor teu Deus, que te ouve, que conhece o teu coração, conhece as nossas culpas, as nossas falhas. Quer avivamento, meu irmão? Que possamos pedir primeiramente o perdão divino. Se não fosse o perdão do Senhor na cruz do Calvário, meus irmãos, o que seríamos de nós? Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorifico, Senhor, o teu nome. Agradeço, ó Deus, a beleza da tua santidade presente em nossas vidas. Pai, aqui te peço que o Senhor perdoe, Senhor, os nossos olhares, que muitas das vezes, ó Pai, através deles desejamos o que não é bom. Os nossos lábios, Senhor, por muitas das vezes lançar palavras de maldição, palavras de baixo calão, Senhor. Isso não pode, ó Deus, estar presente no meio do povo de Deus. Nos perdoe, ó Pai, pelos nossos pés que caminham para escorregar, Senhor, um charco de lodo. Nos perdoe, Pai, pelas nossas mãos que através das nossas digitações, Senhor, através, ó Pai, muitas das vezes do teclado, Senhor, do computador, do celular, pesquisamos aquilo que não é do teu agrado, ó Pai. Nos perdoe, Senhor, pelo nosso coração que deseja aquilo que não provém do Senhor, que muitas das vezes, ó Pai, é voltado para o mal, porque a Tua palavra diz que o coração, ele é enganoso. Perdoa-nos, ó Pai, pelo nosso engano. A nossa mente que maquina e que trabalha, Senhor, por inúmeras vezes, ó Pai, contra a Tua justiça e a Tua palavra. Mas diante disso, ó Deus da nossa salvação, agradecemos o Senhor porque aqui, ó Pai, reconhecemos que o Senhor é um Deus que perdoa. O Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus bondoso, um Deus de amor.
Perdoa, ó Pai, as nossas falhas. Perdoe-nos, ó Pai, pelas nossas transgressões. E que o teu nome, ó Pai, venha a ser glorificado no Filho. Não somente hoje, ó Pai, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite. Graça e paz da parte de Deus seja com todos. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe também aqueles que estão nos acompanhando através do nosso canal do YouTube. Aqueles também que estão nos acompanhando através da nossa rádio IPB Petrolândia. As mãos poderosas do nosso Deus estejam sobre a vida de todos. Amém? Amados, motivo de muita alegria, uma vez mais, estar reunidos aqui para prestarmos um culto ao nosso Deus. Já assim, falamos com o nosso Deus através dos louvores, dos hinos, canções, orações. Mas agora é o momento que o Senhor fala aos nossos corações. Amém? Então você que pode, você que trouxe a tua Bíblia, abra comigo no livro de Salmos. Salmo 85, o verso é o de número 1 ao verso 13. Não gosto de Salmos nem um pouquinho, né, meus irmãos? Salmo 85, verso é o de número 1 ao 13. Quem for encontrando e puder assim se colocar de pé, em reverência ao nosso Deus, estarei fazendo a leitura, os irmãos assim acompanhando. Salmo 85, verso de número 1 ao 13. Todos encontraram? Lerei a palavra do Senhor. Favoreceste, Senhor, a tua terra. Restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade de teu povo. Encobriste os seus pecados. Em outras traduções, encobriste todos os seus pecados. A tua indignação reprimiste-a toda. Do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação. E retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ele transforma em caminho. Amém? Vamos aqui fazer uma breve oração. Quando os irmãos se assentarem, que permaneça com a Bíblia aberta. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor nos concede neste santo lugar. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui presente na congregação, Senhor, dos santos, ó Pai, para assim prestarmos um culto, Senhor, solene, um culto agradável, um culto, ó Pai, que venha, Deus, alcançar, ó Pai, os teus ouvidos, e que o Senhor possa, ó Pai, nos responder, ó Pai, conforme a tua vontade e o teu querer. Meu Deus, te pedimos que o teu Espírito Santo traga iluminação, ó Pai, à nossa mente, para compreender o que o Senhor tem, ó Pai, a nos revelar através da tua palavra. E diminua eu para que tu cresça, ó Senhor, e fala, Pai, uma vez conosco, ó Pai, assim como o Senhor tem falado, ó Deus, de geração em geração. Assim te louvamos e te agradecemos, e o povo de Deus pode se assentar em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, ao receber o convite para estar trazendo a palavra de Deus,
Estava eu caminhando dentro ali do shopping Partage, quando a nossa irmã Soraya entrou em contato, esposa do presbítero Nabuco, e me pediu para trazer assim a palavra. Esse tempo passou, agora no momento do culto, desci lá embaixo para tomar uma água, para aquecer assim a voz, né, pastor Cleudilon. E um amigo me falou, o Wendel, dizendo, e aí, já está tremendo? Eu falei, olha, tremendo eu não estou não, mas eu estou sentindo o peso de uma grande responsabilidade. Meus irmãos, sobre isso, o que a gente já consegue aprender ou tirar como forma de aplicação? Isso mostra que o avivamento não tem data marcada, que o avivamento não tem momento para ocorrer, para acontecer, e que muito menos o avivamento vem pela vida do pregador. Entenda, nós somos canais, nós somos vaso na mão do nosso Deus, mas o avivamento, ele é uma operação completa, totalmente genuína da pessoa de Cristo Jesus. Então não é o Natanael, não é o pastor Elias, não é a igreja que promove o avivamento, mas o avivamento, ele é promovido pelo Espírito Santo de Deus. E pensando a respeito disso, Deus me trouxe um tema da mensagem que quer dizer, pede-se o perdão de Deus. O tema da mensagem de hoje, pede-se o perdão de Deus. Quando vamos observar a respeito da palavra avivamento, as irmãs aqui já mencionou, mas eu quero falar mais um pouquinho. Avivamento é o ato ou efeito de avivar. No contexto religioso, é justamente o momento em que o Espírito Santo de Deus toca na vida da pessoa. E quando o Espírito toca sobre a vida do homem, sobre a vida de uma mulher, acontece que atos e efeitos vêm sobre a vida deste homem ou desta mulher. Quando o Espírito Santo de Deus toca a nossa vida, ele traz consigo os atos. E estes atos vão causar em nós grandes efeitos. E qual é o maior efeito de um verdadeiro avivamento bíblico e genuíno? É de trazer convencimento ao homem do seu pecado. João capítulo 16, versos 7 ao 11, vai mostrar que o Espírito Santo de Deus veio para trazer ao homem o conhecimento, a libertação do pecado, convencer o homem do pecado. O que é o pecado? Pecado é a transgressão, inconformidade com a lei do Senhor. E Paulo vai dizer que todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. Mas glória a Deus nas alturas, que enviou o teu Filho amado e o teu Santo Espírito Santo de Deus para soprar em nossos corações que estavam mortos em pecados e em delitos e nos trouxe a vida. Então o ato do Espírito Santo é trazer, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que é a justiça? Nós podemos pensar um pouquinho a respeito de Jó, quando Deus vai dar testemunho a Satanás sobre a vida de Jó, dizendo que Jó era o quê? Era um homem reto, era um homem íntegro. E uma palavra que me chama a atenção é que ele era um homem justo. O que é justiça? Ou o que é ser justo? É andar em conformidade com a lei de Deus. Então, se eu sou alguém injusto, eu ando contra a lei do Senhor. Agora, se eu sou alguém justo, mediante o poder de Deus, eu procuro ser o quê? Um homem que anda de acordo com a justiça, a conformidade da palavra de Deus. Mas vamos lá. Se o homem ele é um pecador, como diz o pastor Elias, miserável pecador, e somos, infelizmente. E não procuramos estar diante do mundo, diante do nosso Senhor, diante dos nossos familiares, andando em conformidade com a lei. Essa justiça vai trazer algo sobre a vida do homem. E o que é a justiça de Deus traz? Traz a ira vindoura sobre as nossas vidas. Se o Espírito Santo de Deus não convence o homem do seu pecado, a justiça apresentará a este pecador a ira do Senhor.
Então aqui nós já conseguimos aprender um pouquinho a respeito de pedir perdão a Deus. E o Senhor Jesus vai dizer que nós temos que o quê? Procurar amar o nosso Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e o nosso próximo como a nós mesmos. Não haverá avivamento bíblico e genuíno se estivermos contra os nossos irmãos na fé. Pesado? É. Mas para que o avivamento venha sobre o meu coração, sobre o nosso coração, sobre essa nação, primeiramente nós como igreja temos que andar em unidade uns para com os outros. Entrando nos Salmos, favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados, ou encobriste todos os seus pecados. Este salmo vai nos apresentar a respeito do tempo, o tempo do homem, que é passado, presente e futuro. Já no início aqui desta oração, deste louvor, deste salmo, que os filhos de Corá apresentaram-se diante do Senhor, nós vamos ver que eles estão falando de algo lá no passado, que o Senhor Deus fez com mãos poderosas sobre o povo. O salmista começa dizendo, favoreceste, Senhor, a tua terra. Quando vamos estudar o Antigo Testamento, nós vamos compreender que toda vez que Deus queria trazer uma aliança sobre o povo, o Senhor lhes entregava uma terra. Aqui o salmista está dizendo, Senhor, foi o Senhor que favoreceu a terra para os nossos antepassados. Foi o Senhor que apresentou a aliança para os nossos antepassados. O salmista aqui, ele está voltando ao passado, trazendo assim recordações daquilo que Deus fez no povo passado. Muitas das vezes, meus irmãos, nós nos encontramos na situação da oração deste salmista, dizendo, Senhor, grandes coisas fez o Senhor no passado. Senhor, grandes coisas o Senhor fez no meio da minha família há anos atrás. Quem nunca aqui foi pego fazendo esse tipo de oração, relembrando daquilo que o Senhor fez no passado? O salmista traz em memória que o Senhor Deus fez uma aliança com o povo no passado. Só é possível ser avivado de fato se Deus ter uma aliança conosco. E esta aliança, meus irmãos, aqui entra soberania e responsabilidade. Cabe a nós, pelo poder divino do Espírito Santo, mantermos a nossa responsabilidade de conter com que esta aliança permaneça sobre nós, sobre o povo de Deus. Perdoaste, restauraste a prosperidade de Jacó. Quem foi Jacó? Abraão, Isaque e Jacó. Foram os grandes patriarcas do passado. Deus fez aliança com Abraão, entregou a terra e abençoou uma geração. Deus fez aliança com Isaque, entregou a terra e também derramou o que? Bênção sobre a geração. Agora o salmista está falando, Senhor, restauraste a prosperidade de Jacó. O salmista tinha muito bem entendimento que o Senhor entregou a terra a Jacó, que o Senhor fez a aliança com Jacó. Mas o Senhor também trouxe restauração sobre Jacó e sua prosperidade. Aqui eu não falo prosperidade em poder monetário, dinheiro, não. Eu falo a prosperidade de se alegrar na salvação do nosso Senhor. O Senhor restaurou isso sobre a vida do povo e o salmista está recordando. Meus irmãos, isso não é diferente dos nossos dias. Eu tenho certeza que muitos aqui vieram a este culto, eu também vim. Senhor, grandes avivamentos o Senhor fez no passado, Senhor. Grandes coisas o Senhor fez no passado e eu vim orando e pedindo, Senhor, não deixa que hoje seja diferente. E aí a gente vai recordando, né? Os pastores que já passaram, presbíteros, grupos de louvores. E quantos avivamentos vieram através da vida destes homens por intermédio somente de Cristo Jesus. Encobriste,
perdoastes a iniquidade do teu povo, encobriste todos os seus pecados. Meus irmãos, olha a oração deste salmista. O Senhor favoreceu a terra, a aliança. O Senhor restaurou a prosperidade de Jacó, mas Jacó ele tinha um povo. A geração de Jacó. Meus irmãos, o Senhor tem uma aliança conosco. O Senhor, Ele está sempre presente para restaurar a prosperidade sobre as nossas vidas, a prosperidade da salvação. E essa prosperidade, essa bênção, não está unicamente em uma pessoa, mas está sobre uma pessoa que vai alastrando para todo um povo. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo exclusivo e eleito do nosso Deus. A tua indignação reprimiste-a toda, e do furor da tua ira te desviaste. Observa que o salmista, ele compreendia que o povo do passado pediu para o Senhor que o perdoasse. Meus irmãos, sabe quando o avivamento vem? Genuinamente falando, quando pedimos ao Senhor nosso Deus perdão pelos nossos pecados. Quando pedimos ao Senhor para que venha perdoar as nossas transgressões. Por que a ira de Deus se desviou do povo? Porque Deus tinha somente uma aliança? Não era somente isso. Mas porque o povo entendeu o pecado que estava vivendo. E o povo que pecava era o povo de Israel. Meu Deus, e não é diferente de mim e de você não. De você que nos escuta. O povo era idólatra. E por muitas vezes o Senhor levantou nações. Juízes vai nos mostrar isso, 7 nações se levantando para corrigir o povo de Deus por causa da idolatria. O avivamento não vem se somos idólatras pelo nosso carro, idólatras pela nossa casa, idólatra muitas das vezes pelo nosso filho, pela nossa esposa, pelo nosso marido, idólatra pela nossa família, pelo poder aquisitivo. O avivamento bíblico e genuíno ele não virá se a idolatria permanecer em meio ao povo. Avivamento não vem de um pastor, avivamento não vem de um reverendo, avivamento não vem da minha e da sua teologia, avivamento vem exclusivamente quando pedimos ao Senhor, perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados. E aí sim, o avivamento vem sobre a minha, a sua vida e sobre a vida da igreja. Aí a ira do Senhor se desvia, pastor Elias. Maravilha, meus irmãos. O que é a ira do Senhor? Podemos sair das mãos de qualquer um, né, Sandro? Conseguimos até escapar. Mas me apresente alguém que conseguiu escapar das mãos poderosas do nosso Deus. De um Deus irado com seu povo. Pastor Elias ministrou aqui hoje de manhã. Todos os dias Deus está irado com o seu povo. Mas glória a Deus que o Senhor nos perdoa pelas nossas iniquidades. Ele continua dizendo, restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação. E retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura, não tornará a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Meus irmãos, agora o salmista, ele sai do campo do passado e ele agora apresenta o tempo presente, o campo presente. Qual o campo que nós estamos vivendo aqui neste momento? O louvor já passou. Agora estamos o quê? Ouvindo a palavra de Deus, mas os nossos corações têm que estar da seguinte maneira: restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação e retira de sobre nós a tua ira. Meus irmãos, aqui o salmista agora está dizendo, assim como o povo, Senhor, lá no passado pecou, falhou, foram idólatras e o Senhor os perdoou, Pai, a diferença agora entre nós no presente não há.
Não há nenhuma diferença entre nós aqui hoje, meus irmãos, do povo passado. Temos que pedir a todo momento: Senhor, restabelece-nos, ó Pai. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação. Retira de sobre nós a tua ira. Essa deve ser as nossas orações agora, no presente. Senhor, nos perdoa. Quantos aqui não saíram com raiva da esposa, não sei, do marido, dos filhos, do pai, do chefe, que vai ter que chegar cedo amanhã, alguma coisa, alguma situação? Meus irmãos, temos que pedir ao Senhor: Senhor, nos perdoa, Pai, porque somos pecadores, somos mentirosos, somos homens e mulheres que pecamos com os nossos olhos, adulteramos com o nosso coração, mentimos com os nossos lábios, desviamos os nossos pés para o pecado, maquinamos algo maldito em nossas mentes, trabalhamos com as mãos para poder fazer aquilo que está em conformidade com a tua palavra. Meus irmãos, o perdão tem que ser pedido a toda hora, a todo momento. A todo momento. O salmista está falando: Senhor, olha o clamor deste salmista. O povo não estava indo bem. Sabe por quê? O Salmo 85 e o Salmo 126 é o Salmo pós-exílico. É possível entender isso aqui porque não tem a presença de um sacerdote, um líder e nem do templo. O povo tinha acabado de sair, meus irmãos, do cativeiro. Estavam começando a reconstrução do templo, mas estava indo devagar, a obra estava indo de forma muito lenta. E o salmista, como sendo um homem fervoroso em oração, ele clama para consigo próprio e o povo de Deus. Meus irmãos, que possamos fazer como muitos estão fazendo aqui, eu tenho observado isso. Nem que venha 2 ou 3, mas venha. Que possamos unir a nossa fé, que possamos fazer uma só oração para que o Senhor perdoe o pecado do povo, o nosso pecado, e assim traga o verdadeiro avivamento sobre a nossa vida. O salmista está dizendo: Senhor, retira de nós a sua ira. A obra está lenta. A vontade de trabalhar está pequena. A graça de viver, Senhor, a tua vontade está quase que indo embora. Que salmista é esse, hein? Pedir para que o Senhor restabelecesse a salvação e retirasse a sua ira do povo. Estarás para sempre irado contra nós? Observe que agora o salmista está falando de um público. Mas olha a preocupação do salmista. Assim temos que ser eu e você, meus irmãos. Não nos preocupar somente com o público que está aqui agora presente, mas nos preocupar com a geração futura. Estarás para sempre irado contra nós, verso 5. Prolongarás a tua ira por todas as gerações, meus irmãos. Que tempos difíceis estamos vivendo. Que tempos trabalhosos estamos vivendo. A falta de amor, a falta de cuidado, a falta de um bom diálogo, a falta de preocupação com a nossa juventude, meus irmãos. Ó Senhor Deus, estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Avivamento bíblico genuíno, meus irmãos, não é aquele que vem somente no momento. De forma bem bíblica, avivamento é aquele que vem sobre o povo, mas ele vai se prolongando de geração em geração. E que bom que nós temos alguns irmãos assembleianos aqui, sabe do que eu estou falando? Do avivamento bíblico e genuíno, que traz transformação de vida. Mentiroso e hipócrita é aquele que fala: eu sou avivado, eu sou avivada. Mas mente que só Jesus. Eu sou avivado, eu sou avivada. Mas vive uma vida totalmente contra o padrão de Cristo. Eu sou avivado. Meus irmãos, eu estava comentando, eu não sei se foi com o Cleudilon, com o pastor, ou se foi na reunião de oração na sexta-feira. Dizer que é avivado, dizer que é cheio do Senhor Jesus Cristo, mas não pega a Bíblia para ler e nem faz um devocional em oração, meus irmãos, me perdoe. Não estou culpando você. A palavra ela vem aqui de impacto sobre a minha vida. Que possamos voltar aos nossos devocionais. Que possamos voltar à prática das nossas orações. Você que é jovem, um alerta para você. Procure orar. Porque amanhã, quando você se casar, homem, moça, rapaz, melhor dizendo,
Você já não vai orar sozinho e sozinha, você vai ter um companheiro para orar com você. A oração, ela não tem que parar só no momento, nossa, eu estou aqui em namoro, já estou quase casando, ter oração. Aí depois que casa, acaba a oração. Não, meus irmãos, a oração, ela é contínua. Você tem que fazer oração no teu namoro, é oração no teu noivado, é oração no teu casamento, e permanecer em oração para as gerações futuras mamães que virá. Isso sim é um avivamento bíblico e genuíno. Esses dias eu falei com a minha esposa, toda terça-feira agora nós vamos estudar a palavra. Todo mundo já conhece o Jonathan, né, pastor? Quietinho. Mas nem que seja um pouquinho. Mas que ele vai participar do devocional, ele vai. Porque primeiro o avivamento não começa aqui na igreja. Começa homens casados e futuros homens. Avivamento começa dentro do nosso lar. Vamos lá, pega os cânticos dos degraus. Quando o público saía de sua casa, de seu lar, para adorar no templo, eles iam salmodiando ao Senhor. E quando chegava no templo, a glória do Senhor já descia. Então nós não temos que escorar no grupo de louvor, nas irmãs que fazem o coral, não. Nós já temos que sair dos nossos lares adorando ao nosso Deus. Começar a nossa semana adorando o nosso Deus, buscando o nosso Deus e apresentando o nosso Deus para os nossos familiares. Só assim haverá um verdadeiro avivamento. Aí o salmista continua: porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. Olha para você ver, meus irmãos. Avivamento bíblico e genuíno traz alegria sobre o coração do povo. O povo, o público alegre e feliz, avivado de fato, é um público vivificado pelo Senhor. Olha a preocupação do salmista. Aqui está o cerne deste salmo. Porventura, não tornarás a vivificar-nos como o Senhor tinha feito no passado, para que em ti se regozije, se alegre o teu povo. Meus irmãos, assim tem que ser a nossa oração. Ó Senhor, vivifica-nos, assim como o Senhor nos vivificou no passado, para que haja a alegria do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Sabe o que o salmista está pedindo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia. Sabe o que significa misericórdia no latim? Misericardes. Misere vem de miserável. Cardes vem de cardíaco. Em outras palavras, é o salmista pedindo: Senhor, que o Senhor coloca os miseráveis, nós miseráveis, dentro do teu coração. Todas as manhãs, toda tarde, toda noite, todo momento, meus irmãos, nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, mostra-nos a tua misericórdia. Oh, meus irmãos, se não fosse a misericórdia do Senhor, já estaríamos consumidos. Hoje pela manhã o pastor falou algo tão duro. Eu olhei para minha esposa e falei assim: amor, se não fosse a misericórdia do pastor, ou melhor, do pastor não, né? Se não fosse a misericórdia do nosso Deus e o pastor ministrando, meus irmãos, nós já estaríamos queimando no inferno. Jesus vai ilustrar a respeito do inferno, e todo mundo já conhece a passagem do rico e do Lázaro, a ponto do rico falar: deixa com que este venha para o lado de cá e somente derrame uma gotinha de água, uma gota na minha língua. Meus irmãos, a realidade não mudou. Céu e inferno existe. Pecado manda para o inferno, mas somente quem pode nos trazer o perdão é o nosso Deus. E quando o Senhor, o nosso Deus, Ele traz o perdão, Ele traz a vivificação, e essa vivificação faz com que nós sejamos um público alegre no nosso Senhor. Caminhando para o final, porque o relógio não é cristão, ele diz assim: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. A salvação aqui, meus irmãos, não é a salvação da alma. Exegeticamente falando, a salvação aqui é para o momento que o povo estava vivendo. E nós podemos pedir isso: Senhor, vivifica-nos, ó Pai. Derrama sobre nós a tua misericórdia e concede-nos, ó Pai, a tua salvação neste momento difícil, neste momento trabalhoso. Agora o salmista, ele sai do presente e ele vai para o futuro. Essa vai ser a aplicação brutal, vou usar dessa palavra,
Pastor Jeremias Pereira diz para mim e a sua vida. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Como é que o Senhor fala conosco? O Senhor fala de várias maneiras. A Confissão de Fé de Westminster vai dizer que o Senhor tem duas formas de falar com o seu povo. Através da sua criação, algo comum e natural, e através da sua revelação divina, especial. Porém, a natural, ela serve o quê? Para a condenação. Mas para a salvação, a única é a sua revelação especial, que é a sua palavra. Como que o Senhor falará conosco? O verdadeiro avivamento, meus irmãos, vem quando a gente para, desliga o celular e procura escutar a voz de Deus. E como que o Senhor fala conosco? Como escutar a voz de Deus? Quando lemos a palavra do nosso Deus. Não existe e não existirá jamais avivamento aonde não seja embasado na palavra do nosso Deus. E aqui eu falo de todas as esferas das igrejas. Todas as igrejas. Não terá avivamento se o povo não se voltar para a palavra do nosso Senhor. Mas o salmista aqui nos traz um ensinamento. Escutarei o que o Senhor disser, o que Deus, o Senhor, disser. Pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. O salmista sabia muito bem quem que era o Deus que fez grandes coisas no passado. Eu tenho certeza que nós temos um pouco do conhecimento do que Deus já fez no passado. E meus irmãos, quando Deus decide falar conosco através e por intermédio unicamente da sua palavra, o Senhor ele pode trazer exortação e admoestação. O que é exortação? Trazer alegria, um empurrãozinho. E o que é admoestação? Trazer correção. Ou ele pode fazer vice-versa. Mas aqui o Senhor e o salmista tinham a sabedoria de que o Senhor falaria de paz para o povo presente. Mas também que os santos não caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa causa. Como eu disse, o contexto do verso 9 é igual ao do verso 7. Salvação para um momento. Meus irmãos, o verdadeiro avivamento, ele traz salvação para as nossas vidas. Não tem paz melhor do que isso? O avivamento bíblico e genuíno, quando o Senhor fala por intermédio da tua palavra, traz paz para as nossas almas perturbadas. Quando o Senhor fala à tua igreja, ele traz calmaria sobre os nossos corações perturbados. Meus irmãos, mas que possamos não cair em insensatez. Pois próxima está a salvação do momento, para que a glória assista em nossa terra. Verso 10 e 13, para assim finalizar a exposição. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, do céu a justiça baixa o seu olhar. Meus irmãos, esses dois versos vão mostrar as características do reino de Deus. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Olha as características do reino. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ser alegre até nos momentos difíceis da nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo é ser alegre na contramão ao qual nós andamos deste mundo. Ser cheio do Espírito Santo, ter as características do reino em nossas vidas, é viver em paz para com o Senhor. E essa paz vem unicamente do nosso. É estar em alegria e em conformidade com a sua palavra. Isso aqui, meus irmãos, é o salmista apresentando isso. E eu creio que nós vamos, em breve, receber resposta de oração. Quando colocarmos os nossos joelhos ao chão, pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas falhas,
aí sim o Senhor falará de paz e derramará sobre nós a sua palavra, a sua promessa contida no verso 10 e no verso. Também o Senhor dará o que é bom. Meus irmãos, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Alguém aqui já recebeu algo ruim da parte de Deus? Até aquilo que a gente imagina, né, Claudilon, ser ruim, até a perda de alguém que a gente tanto ama, quando a gente vai observar, o Senhor ele tem a forma de trabalhar, e nós vamos ver que foi por intermédio de sua vontade. A vontade do Senhor ela é boa, meus irmãos. Do mundo não é não. Jovens, a vontade do nosso Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. O mundo só tem a nos enganar. Mulheres casadas, homens casados, vovô, vovó, a vontade do Senhor, meus irmãos que nos acompanham, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E a nossa terra produzirá o seu fruto. Olha o avivamento aqui. O verdadeiro avivado, meus irmãos. E aqui eu vou um pouquinho, pode, pastor, sobre a questão de uma vez salvo para sempre salvo. Eu creio que uma vez salvo para sempre salvo são aqueles que procuram dar frutos no Senhor. Que a Bíblia vai dizer que a árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. O verdadeiro salvo, ele produz frutos. E a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, o que? A conformidade irá à nossa frente, preparando o que? Através das pegadas, transformando através de suas pegadas o nosso caminho. É através da palavra, unicamente através da palavra, somente através de Cristo, unicamente em Cristo, meus irmãos, que receberemos o avivamento genuíno e pleno quando pedimos perdão dos nossos pecados e a justiça do Senhor, a conformidade para com a sua palavra, irá adiante e através dos passos, preparando os caminhos para que eu, para que você e para que a nossa geração possa passar. Isso sim é ser verdadeiramente avivado pela palavra do Senhor. Coloque sobre os teus. Creio que daqui a pouco o conselho já vai chamar lá embaixo. Passou um pouquinho do horário, acredito eu. Mas, meus irmãos, que possamos pedir perdão ao Senhor. Que possamos pedir para que o Senhor derrame o seu perdão sobre nós. Antes de um avivamento, primeiro tem que ter conserto diante do nosso Deus. Feche os teus olhos. Por alguns segundos apenas, fale com o Senhor teu Deus, que te ouve, que conhece o teu coração, conhece as nossas culpas, as nossas falhas. Que é avivamento, meu irmão, que possamos pedir primeiramente o perdão divino. Se não fosse o perdão do Senhor na cruz do Calvário, meus irmãos, o que seríamos de nós? Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorifico, Senhor, o teu nome. Agradeço, ó Deus, a beleza da tua santidade presente em nossas vidas. Pai, aqui te peço que o Senhor perdoe, Senhor, os nossos olhares, que muitas das vezes, ó Pai, através deles desejamos o que não é bom. Os nossos lábios, Senhor, por muitas das vezes lançar palavras de maldição, palavras de baixo calão, Senhor. Isso não pode, ó Deus, estar presente no meio do povo de Deus. Nos perdoe, ó Pai, pelos nossos pés que caminham para escorregar, Senhor, um charco de lodo. Nos perdoe, Pai, pelas nossas mãos que através das nossas digitações, Senhor, através, ó Pai, muitas das vezes do teclado, Senhor, do computador, do celular, pesquisamos aquilo que não é do teu agrado, ó Pai. Nos perdoe, Senhor, pelo nosso coração que deseja aquilo que não provém do Senhor, que muitas das vezes, ó Pai, é voltado para o mal, porque a tua palavra diz que o coração, ele é enganoso. Perdoa-nos, ó Pai, pelo nosso engano.
a nossa mente que maquina e que trabalha, Senhor, por inúmeras vezes, ó Pai, contra a tua justiça e a tua palavra. Mas diante disso, ó Deus da nossa salvação, agradecemos o Senhor porque aqui, ó Pai, reconhecemos que o Senhor é um Deus que perdoa. O Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus bondoso, um Deus de amor. Perdoa, Pai, as nossas falhas. Perdoe-nos, ó Pai, pelas nossas transgressões. E que o teu nome, ó Pai, venha ser glorificado no Filho. Não somente hoje, ó Pai, mas para todo sempre, em nome de Jesus.